maravilha. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos 14. Quero falar com você hoje sobre deixado para morrer. É o tema do meu sermão. Atos 14, vamos ler a partir do versículo 7. Quero pedir a todos que prestem atenção, tentem manter a atenção. Se alguma criança ficar um pouco agitado, nós temos um espaço para que você vá com o seu filho lá no corredor, mas para que você não tire o direito do seu vizinho de ouvir a palavra, tá bom? Vamos juntos? E lembrando que as crianças são uma bênção. Sim, eu não estou sendo irônico não, são uma bênção. E os pais não desistam do Kids, tá? Se o seu filho não fica, insista mais um pouco, leve ele lá. Não desista do Kids não. Tem criança que demora um pouco para se acostumar. Então leve uma vez, leve duas, leve três. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 7 diz assim: onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua, o quê? Licaônica. Que loucura. Os deuses desceram até nós em forma humana. Ó a viagem. Barnabé chamavam de Zeus. Ó uma cunha gospel. Barnabé chamavam de Zeus e a Paulo de Hermes, porque ele era portador da palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifício. Agora Paulo e Barnabé viraram deuses. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão malucos? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas a vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, olha que lindo esse texto, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, mesmo permitindo cada um seguir o seu próprio caminho, Deus não ficou sem testemunho, ou seja, mostrou a sua bondade, dando a vocês chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns dos judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e instigaram as multidões a apedrejarem Paulo e arrastarem para fora da cidade. Veja, uma hora eles querem oferecer sacrifício, agora eles já querem apedrejar. Por isso que o ser humano é complicado, viu? E arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. A gente pode estar acostumado com prédio, acostumado com a voz do pastor, acostumado com muita coisa, mas sempre tem algo novo da tua presença. Quebranta o meu coração, ativa a minha alma. O Senhor sabe o que eu preciso, Senhor, e com muita humildade eu te peço, fala comigo, Pai. Fala comigo, fala, me prepara para aquilo que está para vir. Acende a minha alma, limpa os meus olhos, purifica os meus pensamentos, empodera a minha vida para viver, acelera-me nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O apóstolo Paulo é um homem muito especial.
a contribuição de Paulo para a compreensão de quem Deus é maior do que qualquer outro apóstolo. Mesmo sem Paulo ter participado da última ceia, mesmo sem Paulo não estando no primeiro milagre de Jesus, da transformação da água em vinho, mesmo Paulo não tendo visto a mulher do fluxo de sangue depois de 12 anos sendo curada, mesmo não vendo Lázaro depois de 4 dias sendo chamado para fora, Paulo é considerado, depois de Jesus, a pessoa mais importante da história cristã. Sem Paulo, sem suas cartas, sem sua teologia cristã, nós não saberíamos quase nada sobre a ressurreição dos mortos. Sem Paulo, nós não saberíamos nada sobre o que é o arrebatamento dos santos. Sem as cartas de Paulo, nós não saberíamos nada sobre o nosso corpo, que hoje nós sabemos que é templo do Espírito Santo. Sem as cartas de Paulo, nós não entenderíamos o que são os frutos do Espírito, os frutos que moldam a nossa alma e nos transformam. Sem Paulo nós não saberíamos o que é o amor, a alegria, a paz, a temperança, a mansidão, enfim. Sem Paulo nós não entenderíamos o que são os dons espirituais. Sem o apóstolo Paulo, essa grua aí precisa jogar um óleo aí. Sem o apóstolo Paulo nós não entenderíamos o que é a interpretação de línguas e o que são as línguas. Sem o apóstolo Paulo nós não entenderíamos o que é uma fé justificada, entre tantas outras coisas. Sem Paulo nós não saberíamos o que é a graça e a justificação. E nesse texto nós encontramos um apóstolo fazendo o que ele sabia de fazer de melhor: pregar. Ele está em Listra. Listra não é uma cidade judaica, Listra é uma cidade grega. A maioria das pessoas que moram ali são gentios. E Paulo está pregando o evangelho de Jesus Cristo, ensinando sobre Jesus. Listra era um lugar pagão, um lugar que se adoravam deuses, vários deuses. E Paulo não está tocando em ninguém, ele não está derramando óleo ungido, ele não está fazendo corredor de milagre, ele não está pondo a mão na cabeça de ninguém, ele está pregando. Paulo está anunciando Jesus, ele está falando sobre o amor de Jesus. E é interessante que enquanto ele está pregando o evangelho, ele olha para um paralítico e ele fala: esse paralítico, ouvindo o que eu estou pregando, tem fé para ser curado agora. Ele não está fazendo uma campanha para curar enfermos, ele está pregando o evangelho. Sabe, irmãos, algumas vezes eu penso que nós esquecemos do poder do evangelho. Algumas vezes nós esquecemos do que Deus pode fazer enquanto você está ouvindo uma palavra como essa que eu estou pregando. A gente fica muito no movimento. Ah, pastor, o culto foi uma bênção, mas o senhor pode pôr a mão na minha cabeça? Ah, pastor, o culto foi uma bênção, mas o senhor pode... Tudo bem, é bíblico colocar a mão na cabeça, ungir os enfermos. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que nós não podemos colocar apenas nas nossas ilhas de preferência o que Deus pode fazer. Nesse momento agora, ouvindo a palavra de Deus, se você estiver cheio de fé, Deus pode fazer milagres na sua vida. O poder de Deus, porque eu não estou aqui dando uma palestra. Aqui não é um Sebrae, aqui não é um podcast, aqui não é um stand-up, aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia. E eu creio que a palavra de Deus cura, liberta e transforma. E aí Paulo está pregando, ele olha para aquele paralítico, que é desde o nascimento paralítico, e ele fala: levanta daí, rapaz, levanta daí, eu estou vendo o brilho nos seus olhos, eu estou vendo que o evangelho pegou na sua alma, eu estou vendo que alguma coisa está diferente, você já está curado, é só levantar. E a Bíblia diz que ele dá um salto. Paulo não diz: eu ordeno em nome de Jesus, levanta e anda. Paulo apenas diz: eu já estou vendo, você está curado, é só ficar em pé. E ele dá um pulo e levanta, acabou. Não tem truque, não tem magia, não tem macumba gospel, não tem candomblé, não. Só tem evangelho, palavra, e um homem que crê no evangelho e crê na palavra, aí, puf, levanta. Nem sempre é sobre anjo, algumas vezes é só sobre palavra. Nem sempre é sobre carruagem de fogo, algumas vezes é só sobre palavra. Meus irmãos, nós temos que voltar a acreditar no poder do evangelho. Nós temos que voltar a acreditar no poder da Bíblia Sagrada. Nós temos que voltar a acreditar que quando eu ouço sobre Jesus, não é só sobre Jesus, é sobre a cura do meu casamento, é sobre a restauração da minha família. Enquanto você está sentado aqui ouvindo eu pregar a palavra, eu quero dizer, se seu coração tem fé, há milagres sendo gerados agora, nesse momento, pelo poder da palavra. Enquanto você está sentado
sentado na sua casa online, ouvindo eu pregar, assim como aquele paralítico, e talvez você tenha problemas de nascença. Talvez você diz: pastor, desde que eu nasci eu nunca fui amado, desde que eu nasci eu nunca prosperei, desde que eu nasci eu nunca tive carinho de pai e mãe. Talvez nós temos paralisias e limites desde a nascença, mas quando você abre seus ouvidos para ouvir o Evangelho, aquilo que a vida inteira você não teve, Deus faz te dar um salto agora mesmo, e aquilo que nunca existiu passa a existir, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. É impossível você ouvir o Evangelho e não se agarrar a ele, a não ser que você seja muito teimoso, a não ser que seu ego seja muito elevado, a não ser que você seja muito senhor de si mesmo. E aí eu sinto muito, porque pessoas assim normalmente são quebradas na doença. Não espere chegar à doença para se render ao Evangelho. Não espere chegar à fase da dor para você crer na palavra de Deus, porque quando o Evangelho é nos falado, nós temos que nos agarrar a ele. E a Bíblia diz que enquanto Paulo pregava, algo começou a acontecer. Ele foi curado. O curado porque ouviu. E aqui tem uma beleza nesse texto. Eu disse para você que alguém na multidão foi curado, mas a beleza desse texto é que quem opera esse milagre é um homem chamado Paulo de Tarso. Paulo não era um homem muito curado. Embora Paulo seja conhecido por toda a sua teologia, Paulo era um homem complicado. Você sabe que ele foi um perseguidor de cristãos. Ele matou muitos cristãos. Paulo não era muito querido pelos cristãos, porque os cristãos tinham medo dele. Como é que você vai amar alguém que matou gente que era igual a você? E agora ele fala que está na sua turma. Paulo cooperou na morte de Estevão. Paulo não era muito querido pelos judeus, porque Paulo se tornou um cristão. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo era um sábio, um poliglota, um homem inteligentíssimo, um homem capaz de dialogar com qualquer império. Paulo transitava entre Roma, Jerusalém, Ásia. Era um crânio. E agora, o povo que ele persegue, Deus o encontra na estrada de Damasco e ele fica cego e se converte. O apostolado era dado àqueles homens que presenciaram a ressurreição de Jesus. O título de apóstolo, hoje todo mundo aí vira apóstolo, mas naquela época o título de apóstolo era aqueles que presenciaram de forma visual Jesus Cristo ressuscitado. E Jesus se apresentou a Paulo, por isso que nós chamamos ele de apóstolo Paulo. Jesus se apresentou a ele. Mas Paulo não era só um homem inteligente. Quando a gente lê alguns livros históricos que falam sobre Paulo, não a Bíblia especificamente, mas alguns livros históricos, alguns detalham algumas características de Paulo. Alguns dizem que Paulo era meio corcundo. Alguns dizem que Paulo, depois daquele encontro com Cristo na estrada de Damasco, que ele nunca recuperou totalmente a sua visão. Ele ficou cego, mas ele nunca recuperou. E nós temos na nossa Bíblia uma frase, um pedido muito lindo de Paulo, quando ele pede por 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne. Senhor, tira o espinho. Deus não fala nada. Senhor, tira o espinho. Na 3ª vez Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder... Mas qual é a beleza desse texto? Eu estou dizendo para você que tem um homem que talvez não seja 100% de saúde, um homem que não seja 100% limpinho na sua saúde, que talvez fosse um pouco corcundo, talvez um pouco cego, talvez um espinho, um incômodo na carne, mas mesmo imperfeito, Deus lhe deu autoridade para curar um doente. O que eu quero dizer é que tem algumas pessoas que acham que tudo na sua vida tem que estar em perfeito estado para que você possa servir alguém. Alguns dizem: eu não posso servir um doente porque eu também estou doente. Eu não posso ajudar uma pessoa abalada emocionalmente porque eu também estou abalado emocionalmente. Eu não posso orientar e ajudar por uma pessoa que está numa crise conjugal porque eu também estou numa crise conjugal. A beleza desse texto é que há um homem que talvez não tenha a sua saúde em estado perfeito, talvez um homem que tenha ainda alguns problemas de visão, um homem que tem um espinho na sua carne, mas nada impede que aquilo que está dentro dele o faça servir um outro doente, e aquele outro doente salte do chão e
e seja curado. Eu quero dizer que Deus tem uma maneira diferente de nos usar como nós imaginamos. Deus pode usar uma pessoa quebrada, ferida, machucada, sangrando, para ainda curar outros que estão em momentos ainda piores do que ela. Eu quero dizer que não existe nenhuma desculpa que você possa dar hoje para Deus não usar a sua vida. Se Deus usou o apóstolo Paulo para curar um paralítico, Deus pode usar você. Qual é a sua desculpa? Paulo estava pregando o evangelho para um coxo ser curado, e muitos de vocês têm experiências com Deus, e quando falam, eu preciso executar a experiência, dizem, mas eu não posso, pastor. Pode, porque se Deus não poderia te curar e não te curou, é porque Ele tem um plano ainda com essa situação na sua vida. Eu não sei para que eu estou pregando, mas Deus manda dizer, começa a desatar das tuas desculpas, porque eu tenho coisas para fazer na sua vida. Não é porque você não está sangrando que você não pode orar para acabar a hemorragia de alguém. Eu vou cuidar de você no tempo certo, e até que eu cure você, você continua pregando a minha palavra. Não se abata olhando para você, olha para o trono. Irmão, se você olhar para o espelho, você cai. Se você olhar para a conta bancária, você cai. Por isso que a Bíblia diz, tendo os olhos fitos no autor e consumador da sua fé, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo com os olhos fitos. Não olhe para você. Se você olhar para você, você cai. Se você olhar para aquilo que você fez, você cai. O trono é perfeito, a glória é perfeita, aquele que reina é perfeito. Levanta a mão para cá. Eu declaro um desatar na sua vida espiritual hoje. Não é sobre o que acontece com você, é sobre o que Deus é. E você não foi chamado para falar sobre você, você foi chamado para falar sobre Ele. Mesmo mancando, Deus cura quem manca. Mesmo sofrendo, Deus cura quem sofre. E se Deus não livrou você da cova, é porque Ele ainda vai usar você nessa cova, em o nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Creia. Só que aí acontece um negócio estranho. Está todo mundo ali ouvindo Paulo pregar. Jesus é bom, Jesus é o Salvador, Jesus ressuscitou. Aí Paulo olha para aquele paralítico com os olhos vidrados. E aí Paulo diz, levanta daí, rapaz. Puf. Na hora que o paralítico pulou do chão, pronto, o povo entendeu tudo errado. Quem curou aquele paralítico? Foi Deus. Eu não sei se você já teve aquela experiência de você sair do culto tão animado, aí você chega na sua casa e tem um pessoal que não é muito de entender Deus. Aí você vai compartilhar o que aconteceu na igreja, entende tudo errado. Tudo errado. Chama de energia o que Deus fez aqui. É vibe. Eu sei que tem uma vibe, é uma luz. Porque cada um olha pela sua perspectiva teológica, cada um dá o nome que quer para aquilo que está acontecendo. Então o povo de Listra olhou e falou assim, opa, Barnabé e Paulo, vocês conseguiram levantar um paralítico do chão? Vocês são deuses. Vocês são deuses. Um é Júpiter e o outro é Netuno. Um é Zeus e outro é Hermes. Deuses. Deuses da mitologia. Era uma sociedade politeísta que cria em deuses da mitologia romana. E agora estão olhando para Paulo e Barnabé dizendo, vocês são deuses. Vocês são deuses. Então eles imaginavam que Paulo e Barnabé eram deuses. E eles acreditavam. E agora o sacerdote do templo pagão já começou a pegar um boi e sacrificar em nome de quem? De Paulo e Barnabé. Que loucura, gente. Não é loucura isso, hein? Você está num culto, daqui a pouco você está sendo adorado. E quando Paulo e Barnabé ouvem isso, quer dizer, eu estou aqui tentando dizer para você que Jesus é o Salvador. Eu estou aqui pregando o dia inteiro dizendo que Jesus é o Messias. Jesus acabou de se manifestar e agora você está dizendo que eu que sou Deus? Que bagunça é essa? Quando a gente deveria estar pronto para louvar Jesus pelo milagre que Ele acabou de fazer, as pessoas estão louvando Paulo e Barnabé. Presta atenção. Você sabe quantas pessoas louvam outros por aquilo que Deus está fazendo? Você já viu quantas pessoas estão batendo palma para outros, quando na verdade quem está fazendo aquilo é Deus? Quantas palmas você já bateu para pessoas por coisas que foi Deus que fez na sua vida?
Quantos elogios você está fazendo aos outros, quando na verdade quem tirou esse paralítico do chão foi o Senhor Jesus. Você sabe quantas pessoas começam a chamar a graça de Deus de sorte? Ai, você é uma maré de sorte. Lava a sua boca, não é maré de sorte, é a graça do Senhor sobre a minha vida. Isso aí é uma fase, porque fase é o inferno que vive de fase. Eu vivo de propósito, eu fui criado na eternidade, eu fui criado por Deus antes do meu pai e minha mãe se conhecerem. Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes e dizem: não é possível, todo o propósito aqui era libertar esse povo da vaidade. Nós estamos aqui para libertar esse povo da vaidade, do politeísmo, e agora as vaidades estão tomando conta desse ambiente. Há áreas em que você perde Deus para adorar pelas suas vaidades. Você está em um lugar que muitas vezes tem pouco de Jesus, mas também tem um pouco de Júpiter, tem um pouco de Hermes, tem um pouco de Zeus. O que é isso, pastor? É quando a gente mistura. Sabe o que o pessoal de Listra está fazendo? Os gregos, eles estão dizendo: Paulo, nós te reconhecemos, Barnabé, nós te reconhecemos, Jesus, nós te reconhecemos, mas está tudo misturado. Zeus, Mercúrio, está tudo aí, Hermes, está tudo aí. E Paulo está dizendo: não me considerem um Deus. Não. Deixe-me dizer por quê. Escuta aqui. Há pessoas que vão tentar colocar sobre a sua vida um estigma de Deus. Só que quando as pessoas te fazem de Deus, mais tarde elas te matam, porque elas descobrem que você não se tornou o que elas queriam que você fosse. As pessoas, elas tendem a nos querer fazer de deuses na sua vida. Elas querem que a gente se sinta tão incrível. Elas querem dizer para nós que nós somos tão maravilhosos, que nós somos tão capazes, que somos tão inteligentes. Elas exaltam tanto a gente que parece que a gente nem é ser humano mais. Mas quando elas nos exaltam, elas começam a nos transformar numa divindade, apenas para que lá na frente elas nos destruam, porque nós nunca seremos o que elas disseram que somos. É por isso que tem tanta gente destruída aí hoje. Escuta aqui, não deixe ninguém te transformar num Deus. Não deixe ninguém te transformar num Deus. Você não precisa resolver o problema de todo mundo. Você não deixe ninguém te transformar num Deus. Você não precisa aconselhar todo mundo a todo momento. Não deixe que as pessoas te transformem em Deus. Você não tem que dar solução para o problema o tempo todo. Tem hora que você não tem que falar nada. Não deixe as pessoas te transformarem num Deus, porque o dia que você revelar que você é tão comum como o outro, o dia que você falar: olha, eu não tenho ideia, o dia que você dizer: olha, eu estou sem criatividade, o dia que você fala: nossa, eu estou cansado, hoje eu não consigo te atender, hoje eu não consigo atender o celular, eles vão dizer: nossa, você não é Deus, você é igual a nós, então eu não vou te sacrificar um boi para você, eu vou matar você. Eu vou matar você. Porque quando descobriram que Paulo não queria, porque o que Paulo diz? Coloca para mim o versículo 15 do Atos 14, olha aqui: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos. Enquanto eles acham que Paulo e Barnabé são deuses, eles entregam para Paulo e Barnabé sacrifícios, ofertas, vamos aplaudir. Mas quando Paulo fala: olha, eu sou igual a você, você é igual a mim, então eu vou matar você. Então você não pode fazer por mim o que eu espero. Então você não pode resolver todos os meus problemas. Então você não é tão maravilhoso assim para mim. Então a minha vida não vai ser beneficiada pela sua. Você está dizendo então que você sofre o que eu sofro. Você está dizendo então que você tem a mesma responsabilidade que eu. Porque tem pessoas que acham que você não tem vida. Tem pessoas que acham que você não tem compromisso. Tem pessoas que acham que você tem que estar disponível para ela 24 horas por dia. Você tem que largar tudo, porque na verdade você é Deus. Você não vai no banheiro, você não come, você não dorme, você não faz nada. Você está ali sentado num trono esperando que ela te chame. E você é um tolo se tem deixado as pessoas fazer de você um Deus. Você não é Deus, você é igual a todo mundo. Nós estamos em pé porque a graça e a misericórdia de Deus não deixou o diabo nos destruir. Mas você não é Deus. E se prepare, se você não for Deus, se prepare para as pedras. Só que na hora que Paulo e Barnabé dizem: nós não somos deuses, aí o diabo vem. Versículo 19 diz: quando Paulo e Barnabé dizem: ei, para com tudo. Então, nesse momento, o que aconteceu? Alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e instigaram as multidões. O pessoal da Listra teve
uma ajudinha. Veja, os judeus não gostam de gentios. Mas já viu gente que não gosta um do outro, mas se une só para destruir o inimigo em comum? Já viu gente assim? O judeu não gosta do gentio. Mas como o judeu está com raiva do Paulo, então ele fala o seguinte: eu vou engolir temporariamente esse camarada gentil, nós vamos se unir, nós vamos destruir ele, depois a gente vê o que faz, depois eu continuo odiando ele, mas nós vamos nos unir. Eu já vi gente virando amigo, gente que nunca se gostou, nunca se respeitou, gente que falava mal um do outro, mas para destruir uma pessoa virando amigo, tomando café, indo para o shopping comer McDonald's. Meu irmão, os judeus chegaram para dar uma ajudinha, e agora eles começam a instigar. O que é instigar? Vamos matar Paulo, vamos matar Paulo, vamos matar. Eles não gostam de Paulo, mas é engraçado que os grupos são formados, é como se fossem ratos de esgoto, é como se fossem os haters da nossa geração. Ninguém quer dar a cara, ninguém quer se expor, mas eles sabem como destruir. Os inimigos se unem, não se suportam, mas se unem. E agora eles pegam pedras grandes, e começam a atirar as pedras na cabeça de Paulo. Há poucos minutos atrás Paulo era um Deus, mas agora Paulo é um desgraçado, porque Paulo é igual. As pessoas não querem você pelo que você é, elas querem que você atenda às expectativas dela. Por isso que você tem que agir por propósito e não por afeto, porque nem todo dia você vai ser amado. E agora tinha um boi ali para sacrificar, agora as pessoas querem matar, e agora as pedras estão atingindo a cabeça de Paulo, lacerando a sua pele, derrubando ele no chão. Eles estão apedrejando. Lembra daquele apedrejamento que Jesus livrou aquela prostituta? Jesus escreveu no chão, era mais ou menos isso. Os judeus eram bons em atirar pedras. Os judeus sabiam como mirar bem na cabeça. Os judeus sabiam, eles apontam bem nos pontos fracos. Eles apontam, eles tinham experiência, eles sabiam como matar com pedras. Eles sabem. Eu quero falar com algumas pessoas que talvez estão me assistindo aqui, que infelizmente você aprendeu a matar outros. Você aprendeu a se municiar ao invés das armas espirituais para alcançar as bênçãos na região celeste. Lamentavelmente você aprendeu a portar pedras para matar pessoas. Há pessoas que são bons em matar outros, há pessoas que são bons em destruir outros, seja com suas palavras, com suas atitudes, com seus jogos mentais e psicológicos. Sabem como matar, sabem como jogar pedras e continuam atirando. E a Bíblia diz que as pedras foram tão pesadas em Paulo que uma hora eles pararam de jogar e olharam para Paulo e disseram: ele está morto. Ele está morto. Chega. Para alguém deduzir que alguém por apedrejamento está morto, eu imagino que tem muito sangue, tem muito hematoma, tem muita ferida, tem ausência de movimento. Mas é aqui que fica bom para mim a mensagem. É aqui que fica bom, porque eles supuseram, eles imaginavam que Paulo estava morto. E você já teve com alguém que fez algo contra você para te derrubar, e essa pessoa achou que uma época do que ela fez você realmente foi morto? Quem já passou por uma situação assim? Em algum momento eles olharam para Paulo e falaram assim: ó, nós matamos ele, ele está deitado no chão, ele está morto. Eles imaginaram que Paulo nunca mais se levantaria. Eles imaginaram que Paulo estava morto, não tinha muito sinal vital, não tinha. Eles imaginaram que já era. E talvez alguém está passando por isso. Gente olhando para você e dizendo assim: ó, você matei mesmo. Depois do que eu fiz, eu acabei com ele. Eu vou deixar ele morto aqui. Não. Depois dessa encrenca que eu arrumei com ele, depois dessa palavra que eu lancei, depois do que eu fiz com o filho dele, depois do que eu arrebentei na empresa, depois do que eu fiz, ó, eu vou para balada, eu vou voltar a fumar e beber. Deixa esse coitado no chão aí, que esse coitado é cão morto. Eles estavam imaginando que Paulo estava morto. Olha lá o versículo 19: apedrejaram Paulo. Então os judeus chegaram de Antioquia. O versículo aqui: apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que eles já jogaram o corpo de Paulo, pensando que estava. Quem olhava para Paulo, Paulo estava morto. Eles imaginavam que Paulo estava, e deixaram ele ali morto, deixaram para morrer. Todos que já foram deixados para morrer, façam 15 segundos de barulho aqui nesta noite. Alguém já te deixou para morrer algum dia na sua vida?
Alguém já te jogou num canto da sala e disse: fique aí para morrer? Alguém já passou no RH e colocou você sentado lá e disse: agora tu morre? Alguém já fez alguma postagem sobre a tua vida e falou: agora eu mato esse desgraçado? Eu quero dizer uma coisa para você: esse culto é um culto de ressurreição. Estamos prestes a ter uma ressurreição esta noite. Estamos prestes a ter uma vida. Às vezes, escute aqui, às vezes Deus manda eu te dizer, às vezes você precisa ficar deitado e deixe que os outros pensem que você está morto. Às vezes você precisa deitar no chão e deixar que as pessoas pensem que você morreu. Às vezes você precisa parar de lutar, parar de chutar, parar de discutir, parar de amaldiçoar, simplesmente deitar no chão e deixar que eles pensem que venceram. Deixar que eles olhem para você e diz: eu matei, eu destruí, eu acabei. Vamos jogar o corpo ali, vamos beber, vamos fumar, vamos fazer festa. Nós o matamos. Fique quieto, haja como se eles vencessem. A Bíblia diz que Paulo foi jogado fora como se estivesse morto. O sangue estava escorrendo, a testa estava aberta. Quem achava que ele era um inofensivo. Mas algumas vezes você tem que se fingir de morto, porque a sua boca está alimentando a sua guerra. Algumas vezes você tem que entender que esses demônios são demônios idiotas. E quando você se finge de morto por alguns instantes, eles logo cansam e vão embora. Se você ficar quieto e souber que Deus é Deus, Deus vai lutar por você nas suas batalhas. Se você entender que é Deus que vai defender a sua honra e a sua reputação, você pode voltar a dormir hoje. E não tem problema quando você ouve comemorações em sua volta, porque a palavra final não vem daqueles que apedrejam. A palavra final vem daquele que está sentado num alto e sublime trono. Você não precisa se defender. Deus manda dizer: não sei para que eu estou pregando aqui. Você está preocupado em se defender, você está preocupado em dar explicações. Essa batalha não pertence a você, essa batalha pertence ao Senhor. Se você apenas ficar deitadinho: mas pastor, está sangrando, aguenta o tranco aí. Eu tenho curativo, eu tenho bálsamo de Gileade, eu tenho gelo na mochila, eu tenho arame, se nada funcionar eu libero uma palavra e nem cicatriz você fica. Fique deitado, deixe que achem que você morreu, bobinho. Eu estou preparando você na escuridão. Deixa que enquanto eles dançam, eles vão te dar um tempo de paz, e nesse tempo de paz eu te ergo. Nesse tempo que eles acham que venceram, eles vão tirar o foco de você. Enquanto eles estão esquecendo de você, eu estou forjando o teu caráter, estou forjando o teu corpo, estou forjando tua alma. Escute, quem serve a Deus tem que ter paciência, porque Deus não se apressa em nada do que faz. Não é só porque te deixaram para morrer que significa que você está morto. Não é só porque te deixaram para morrer naquela empresa que a sua profissão acabou. Não é só porque te deixaram para morrer naquele relacionamento que você nunca mais vai ser feliz do amor. Não é só porque te deixaram de lado naquela igreja que nunca mais Deus vai te usar. Eu não sei para que eu estou pregando, mas Deus manda te dizer: deixar para morrer não é matar. Deixar para morrer não é para encerrar. Deus manda dizer: eu não tiro os olhos de você. Eu sinto o espírito de ressurreição nesta noite. Eu sinto o espírito de ressurreição nesta noite. Eu sinto Deus fazendo algo diferente aqui. Olhe para alguém e diga: não acabou. Olhe para alguém e diga: não acabou. Não acabou, não acabou, não acabou. Deixaram para morrer, mas não acabou. Jogaram como um cão, mas não acabou. Decretaram a tua falência, mas não acabou. Disseram que você nunca mais se levanta dessa biqueira, mas não acabou. Não acabou. Eu não sei para que eu estou pregando. Pode ser que seja aqui e Deus manda dizer aqui para alguém: não acabou, não acabou, não acabou, não acabou, não acabou. Não liga para o sangue, não liga para o hematoma. Eu trago tudo de volta. O que está para vir não se compara a nada ao que aconteceu. Não acabou, 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 não acabou. Eu posso estar quebrado, mas não acabou. Eu posso estar ferido, mas não acabou. Eu posso estar doente, mas não acabou. Não acabou, não acabou, não acabou, não acabou. É como se Paulo tivesse deitado. Já viu aqueles bichinhos na natureza que se camufla? É como se Paulo tivesse deitado, dizendo: a hora que a barra estiver limpa eu levanto. Fica deitadinho até a barra ficar limpa. Fica, não fala nada, fica deitado. Deixe que eles comemorem, deixe que eles abram uma breja e fala: eita, aqui, com colarinho mesmo, vai com tudo.
Porque do mesmo jeito que os judeus chegaram e incitaram o apedrejamento, quando Paulo está deitado, olha o que acontece no versículo 20. Uma outra multidão chega. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, há uma multidão que vem para instigar, para dizer: vamos destruir, vamos apedrejar, vamos matar. Apedrejaram. Mas agora, quando Paulo ficou lá morto, foi embora, chegou alguém. Quem chegou? Discípulo. E em volta de Paulo, a Bíblia diz que o apóstolo foi cercado de pessoas que acreditavam nele, acreditavam no chamado dele, acreditavam no ministério dele, acreditavam na unção dele. Começaram a formar um círculo em volta dele, dizendo: olha, você foi muito maltratado aqui, você está aqui, você não está sozinho, Deus nos mandou aqui para te ajudar. E a Bíblia diz que Paulo se levantou. Veja, não jogaram curativo em Paulo, não jogaram óleo medicinal em Paulo, apenas se aproximaram, porque o mesmo Deus que permitiu a provação é o mesmo Deus que levanta e ergue. Você precisa se cercar de algumas pessoas que sabem que a tua vida ainda não acabou. Escuta aqui, você tem que se cercar de gente que olha para você no chão, sangrando, parecendo um defunto, e diz: levanta daí que ainda não acabou. E se você não tem esse amigo, eu sou aquele que vai falar o que o amigo Espírito Santo manda eu te dizer: levanta daí que ainda não acabou, levanta daí que não acabou. Tá parecendo defunto, não é defunto. Vai mexer no caixão, o velório vai acabar, vai ter que chamar o SAMU, vai ter que medir a pressão, porque parece que morreu, mas eu estou lembrando, ainda tem unção aí dentro, ainda tem poder aí dentro, ainda tem dons aí dentro, ainda tem futuro aí dentro. Algumas pessoas estão aqui dizendo: pastor, ninguém me ama. Deus vai pôr gente nesses próximos dias que deseja o seu bem, gente que deseja a sua felicidade, pessoas que vão começar a orar por você, pessoas que vão dizer: eu espero a sua volta. Deus manda te dizer: você pode estar sangrando, parecendo morto, quase perdendo a coloração, mas Deus vai cercar você de gente que vai te apoiar nessa estação da sua vida. Esse é o seu ano, irmão. 2024 ainda não acabou, esse é o seu ano. Eu não sei para que eu estou pregando, mas Deus está dizendo: você está sangrando essa cabeça desde janeiro, eu ainda vou te levantar ainda esse ano. Você está com essa hemorragia desde o começo do ano, parece que esse apedrejamento nunca para, é de janeiro, fevereiro, a pedrada, e você diz: pastor, estou quase morrendo. Deus está dizendo: aguenta mais um pouquinho deitado, porque o diabo é mentiroso. Você que me ouve pela internet, eu quero dizer que o diabo é mentiroso. Esse é o seu ano, diz o Senhor. Não deixe que as pedras te enganem, não deixe que o ódio te engane. As pedras vão te atacar, te caluniar, vão rir de você, mas agora eles já estão indo embora, e eu já estou cercando você de gente curada, e eu vou levantar você. Escuta aqui, vamos aplaudir Jesus. Tenho 5 minutos, olhe para mim. Não diz a Bíblia que eles cuidaram do corpo de Paulo. Não diz a Bíblia que eles derramaram vinho nas feridas. Não diz a Bíblia que colocaram Paulo em cima de um cavalo ou numa carroça. Não diz a Bíblia que colocaram Paulo em cima de uma maca. A Bíblia diz que eles cercaram Paulo e Paulo se levantou. Ele apenas se levantou. Porque Deus está fazendo na vida de Paulo a colheita do que ele plantou na vida do outro. Quando ele chegou em Listra, o que ele falou para aquele paralítico? Versículo 10 do Atos 14. Paulo diz para o paralítico: o quê? Levante-se, fique em pé. E com isso o homem. E agora no versículo 20, quando os discípulos se juntaram de volta, terceira linha, ele... Porque é como se Deus dissesse: ei Paulo, o que você fez para o outro, eu vou fazer por você. O que você semeou na vida daquele paralítico, você vai colher na sua. Você semeou na vida dele, levanta. E hoje você vai colher: eu te levanto, filho.
Não deixe a época do plantio acabar na sua vida. Deus levantou Paulo, porque Paulo levantou o coxo. E Deus manda dizer, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus manda dizer, eu não esqueci da sua bondade com as pessoas. Eu não esqueci da sua generosidade. Eu não esqueci dos seus sacrifícios. Eu não esqueci das suas renúncias. E quando você precisar, você vai colher o que você plantou na minha presença. No seu dia de vulnerabilidade, porque você teve coragem de fazer um coxo saltar. No seu dia de vulnerabilidade, quando você estava num lugar inóspito, cercado por ódio, você não teve medo de ter a ousadia de dizer, levanta daí, paralítico. Hoje eu também levanto você. Deus levantou Paulo, Deus vai levantar você. Sem trauma, sem efeito colateral, sem ter que tomar remédio. Eu encerro dizendo que tem algo que me impressiona ainda mais. Paulo levanta, ele está em volta dos seus discípulos. Naquele momento, eu iria embora naquele exato momento. Nunca mais eu colocaria meu pé em Listra, porque Listra foi o lugar que me apedrejaram. Mas tem algo incrível, põe para mim o versículo 20. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e... Que cidade é essa? A Listra. Lembra que ele foi jogado fora da cidade como um corpo morto? Ele levanta e para onde ele volta? Ele volta para a mesma cidade. Isso não é impressionante? Passar em Listra, eu teria ido embora. Eu teria dito, nunca mais eu ponho o pé aqui. Mas ele voltou para Listra, só para deixar claro que nenhuma arma forjada contra ele prosperará. Eu vou desfilar aqui, ó. Tá vendo essa cabecinha aqui que fraturou o crânio? Já não está mais fraturada. Eu só estou passando aqui para mostrar que quem me define não é a maldade do meu inimigo, é a bondade do meu Deus. Quem me define não é o plano do diabo, quem me define é o propósito que está no céu. Eu não posso ir fugido, eu não posso ir descabelado, eu não posso sair daqui como um medroso. Eu vou voltar para o mesmo lugar para mostrar uma coisa: não funciona. O diabo trabalha e não funciona. Deus disse que faria e fez. Deus disse que me curaria e curou. Ele disse que estaria comigo e Ele está. Ele disse que me livraria do mal, Ele livrou. Ele disse que acamparia um anjo à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, à minha retaguarda. Ele foi. E eu quero declarar hoje: você ainda vai desfilar nos lugares que projetaram a sua morte. Você ainda vai passear em calçadas que falaram, olha, vamos colocar o banquinho aqui, fazer um churrasco, que aquele ali já era, vai para a terra do pé junto. Você ainda vai desfilar, e não é para ter sabor de mel não, é só para mostrar que o Deus que você busca é um Deus que nunca abandona aqueles que o temem. Não é para você se vingar, a vingança pertence ao Senhor. É só para você mostrar que Deus tira você de qualquer buraco, que Deus faz você escapar de qualquer armadilha, que apenas você segura na mão dele e ele tira você de lá. Queriam te ver morto, mas você mesmo no limite, Deus te tirou de lá. Grita bem alto: não vai funcionar. Fala: machucou, mas não vai funcionar. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, eu encerro. Deus manda eu falar para uma pessoa que não tem dormido. Você rola na cama a noite inteira, a mente agitada, corpo tumultuado. Você tem caroços aparecendo no seu corpo o dia inteiro. Eles somem, você faz exames e não dá nada. Às 3 horas da manhã você se levanta angustiado e não pega no sono, e desespera quando vê todos dormindo. Deus manda te dizer: volta a dormir, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Não, esse apedrejamento não vai funcionar. Nada do que eles fizeram, nada do que eles disseram, nada do que eles armaram, nada. Paulo levantou novinho em folha, porque nada funcionou.
funcionou. Escute bem, não importa quantas pedras jogam contra você, não importa quão morto você pareça estar, não importa quão quebrado você esteja, não importa quão deprimido esteja a sua alma, não importa quão angustiado esteja o seu estado de espírito, não importa quão solitário você esteja, não importa quantas vezes você sofreu, não importa quantas batalhas, o diabo é mentiroso. Deus cercou você, Deus está com você, Deus acampa anjos em você, Deus coloca óleo sobre a tua cabeça. Você tem sido apedrejado coisa após coisa, mas não vai funcionar. E eu quero que você levante a sua mão e agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você estar vivo hoje. Agradeça a Deus porque Ele te sustentou. Agradeça a Deus porque o diabo pegou pesado com você, Satanás pegou pesado. Era para você estar louco, era para você estar drogado, era para você estar na sarjeta, mas Deus nunca te abandonou. Paulo foi livre. Posso te dizer, não terminou ainda, não terminou ainda. Tem um futuro te esperando, diz o Senhor. Tem um futuro esperando você. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Tem um futuro. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Paulo levanta, desfila na cidade, dá tchau e vai para Derbe. Acabou. O apedrejamento tornou a história de Paulo mais bonita ou mais feia? Muito mais bonita. Então, se você foi deixado para morrer, fica lá. Aguenta mais um pouco. Deus vai levantar você daí, meu irmão. Não deixa a tristeza fazer você generalizar. Ninguém presta, ninguém vale nada. Eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais no amor. Para de ser bobo. Fica quietinho, só para eles saírem um pouco de cena. Já já os anjos vêm trazer comida. Já já os anjos vêm a trazer alimento. Ainda esse ano você vai romper e não vai funcionar. Não vai. Feche os seus olhos. Pense em Deus agora. Pensa na presença de Deus. Você que está aí no lounge, você que está na sala do GC, você que está em casa. Eu creio na palavra. E a voz de Deus para você é: não vai funcionar. Calma, eu te dei estratégia. Se você precisasse se fazer de morto mais alguns dias, se faça. Deixe que eles ganhem a guerra. Deixe que eles se achem vencedores por um tempo. Deixa. Aguenta o sangue. Aguenta. Não é justo. Mas Deus está vendo você. Deus sabe que esse sofrimento é porque você foi fiel. E se você foi deixado de morto, hoje é uma noite de ressurreição. Ressurreição. Feche os seus olhos e vai dizendo para a sua alma o nome que é o nome mais poderoso de todos. Vai dizendo o nome de Jesus. Jesus, Jesus. Vai contemplando esse nome. Vai deixando esse nome entrar na sua cabeça, Jesus. Vai deixando esse nome entrar na sua alma, Jesus. Vai deixando esse nome entrar nas áreas de medo, Jesus. Jesus, não acabou não. Não acabou. Deus tem um jeito especial de mudar tudo. E você não vai sair pela porta dos fundos não. Você ainda vai desfilar em Listra. As pessoas vão dizer: mas esse aí não é aquele que a gente matou ontem? É, mas hoje ele está vivo. O funeral dele acabou de ser cancelado. Vai ter que arrumar outro defunto, porque esse aí está vivo. Aleluia, oh, aleluia. Vamos nos colocar em pé. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor, eu quero apresentar a vida dos teus filhos. Eu quero declarar que há um rompimento nesta noite. Eu quero declarar que a tua graça está sobre eles. Eu quero declarar que todo espírito de destruição hoje perde força.
Eu quero declarar uma paz que excede o entendimento. Eu quero declarar a tua unção tomando conta desse ambiente. Eu quero declarar o teu Espírito Santo abrindo portas. Eu quero declarar a tua glória rompendo obstáculos. Eu quero declarar em nome de Jesus que tudo aquilo que está morto, que a mesma unção que ergue Paulo, ergue cada um deles nesta noite. E eu quero declarar, Senhor, uma comitiva de anjos trazendo força, porque é o Senhor que vai nos levantar. Eu só parecia, mas não estou morto. Eu só parecia caído, mas estou me levantando. Eu estou me levantando, e eu não vou sair pelo fundo, não. Eu vou sair pela calçada da destruição, para mostrar que nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. Nenhuma arma. Aleluia. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.